gatinho. Estou aqui na cidade, entre prédios, luzes, carros, gente amiga. Mas vem depressa que eu quero te ver. Filmar você e dar um close bonito nesse seu visual. Com ar de veneno, numa pose sensual, desfila o teu sonho de artista para o mundo curtir teu astral. Olá, começa mais um Balada da Fada. Hoje, direto aqui da produção da Fada Celeste Produções. Nosso programa de hoje está recheado de coisa boa, viu? Hoje vocês vão ver o pronunciamento da Dilma Rousseff e em seguida o pronunciamento do senador Aécio Neves. Você também vai ver hoje a história de uma cantora portuguesa transexual que está vindo para o Brasil neste sábado. Também vai acompanhar um pouco das dicas de cinema que nós temos para você e muito mais. Começa o Balada da Fada, com apoio da TV Cinec, sobre a direção de Andréa Caruso, na técnica Janaína Bento e na supervisão Rodolfo Estevam. Sejam bem-vindos! Durante o pronunciamento, a presidente Dilma disse que é preciso defender a Petrobras. Por que será? Eu quero dizer também, e aproveitar, eu vi que aqui tem gente do petróleo, e dizer que falar uma palavra aqui sobre a Petrobras. Aqui está a maior refinaria que existe no Brasil, a Reduc. Nesse período nós investimos 1,6 bilhão na Reduc. Quero dizer para vocês que habitam aqui, que têm a vida ligada à questão da nossa grande empresa nacional, a maior das empresas, a Petrobras, que a Petrobras está de pé, que a Petrobras ela limpou o que tinha de limpar, tirou aqueles que tinham de tirar lá dentro e que se aproveitaram das suas posições para enriquecer os seus próprios bolsos. Mas a Petrobras, ela continua de pé. E mais, vocês podem ter certeza de uma coisa. Podem ter certeza de uma coisa. Essa empresa, não só ela já deu a volta por cima, como ela hoje mostrou a que veio. A Petrobras bateu todos os recordes. Diziam que ela não ia conseguir produzir petróleo tirado do pré-sal, pois ela chegou a 700 mil barris em tempo recorde. O resto do mundo reconhece isso. Tanto é que a Petrobras, por causa da sua capacidade de inovação, pela qualidade dos seus funcionários, ela vai receber a maior premiação que o mundo dá para empresas de petróleo agora, nos próximos dias, lá nos Estados Unidos, em Houston. E eu quero falar mais uma coisa sobre a Petrobras. A Petrobras superou esta fase. Ela agora vai tomar o rumo. E vocês podem ter certeza, e eu concordo com aquilo, defender a Petrobras
é defender o Brasil. Mas parece que o Jornal Nacional desmascarou a presidente e agora fica bem entendido por que ela quer defender a Petrobras. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef delataram à Justiça Federal, com muitos detalhes, um esquema de corrupção que envolveu as diretorias da empresa na cobrança de propina para abastecer partidos políticos durante os governos Lula e Dilma. Segundo os depoimentos, dinheiro desviado da Petrobras foi usado para financiar campanhas eleitorais em 2010. O Jornal Nacional teve acesso às gravações dos depoimentos em que Paulo Roberto e Alberto Youssef citaram o PT, o PMDB e o PP e falaram sobre os percentuais que políticos e partidos teriam recebido. Os depoimentos à Justiça Federal em Curitiba nessa quarta-feira foram gravados em áudio. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef explicaram que desde 2006, durante o governo Lula, existia um cartel na Petrobras. Funcionava assim. Partidos políticos aliados ao governo, PP, PMDB e PT, indicavam diretores para ocupar cargos na Petrobras, nas diretorias de abastecimento, de serviços, de exploração e produção, internacional e de gás e energia. Os diretores e o doleiro negociavam com diretores de empreiteiras o percentual da propina. Em troca, as empresas conseguiam os contratos. A propina saía dos cofres das empreiteiras e era distribuída aos diretores da Petrobras, a políticos e ao doleiro Alberto Youssef. 13 empreiteiras foram citadas no depoimento como participantes do esquema, entre elas Camargo Correia, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. O ex-diretor revelou os percentuais dos pagamentos, dinheiro desviado de contratos da Petrobras. Foi colocado lá pelas empresas, né, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse diretor de abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PP, dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço, que era a diretoria de serviço. Youssef confirmou que, sem propina, não tinha contrato. Se ela não pagasse, tinha ingerência política e do próprio diretor, que ela não fazia obra se ela não pagasse. Youssef exemplificou. Vou explicar para Vossa Excelência entender. Contrato é um só. Tá. Uma obra da Camargo Correia, 3.480.000. Tá certo? Ela tinha que 34 milhões, ela tinha que pagar por aquela obra, para o PP. Eu era responsável por essa parte. A outra parte, eu não era responsável. Ele tinha que pagar mais 1%, mais os outros 34 milhões, ou 2%, no caso do qual o Roberto está dizendo, para outro operador, que no caso, o João Vacari. João Vacari é tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores. Segundo Paulo Roberto, em 3 diretorias da Petrobras, a propina não era dividida com outros partidos, ficava integralmente com o PT. Exploração e produção, gás e energia e de serviços. Segundo o ex-diretor, Vacari era o operador do partido dentro da Petrobras e fez indicação política junto com o ex-ministro José Dirceu. Dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi indicado na época pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, né? E ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Paulo Roberto disse que Renato Duque recebeu dinheiro do esquema, assim como o Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras, que negociou a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O negócio gerou prejuízo de 792 milhões de dólares, segundo o Tribunal de Contas da União. Cerveró virou diretor da Petrobras por indicação do PMDB, de acordo com Paulo Roberto. O doleiro confirmou e complementou. Os desvios só funcionaram por causa dos agentes públicos. Tinha gente muito mais elevada acima disso, inclusive acima de Paulo Roberto Costa. No caso, agentes públicos. Esse assunto ocorria nas obras da Petrobras e
operadores. Paulo Roberto Costa chegou à diretoria de abastecimento da Petrobras graças a uma escolha política. Segundo o doleiro Alberto Youssef, a nomeação dele em 2004 foi viabilizada por pressão no Congresso. Ele afirmou que o ex-presidente Lula cedeu a aliados e aceitou a indicação. Eu tenho conhecimento que para que Paulo Roberto Costa assumisse a cadeira de diretor da diretoria de abastecimento, esses agentes políticos trancaram a pauta no Congresso. O senador Écio Neves, nessa semana, fez um pronunciamento para a imprensa dizendo que a presidente está fazendo uma renúncia branca. Eu quero fazer apenas um comentário em relação a essas últimas movimentações do governo e acho que a presidente Dilma Rousseff introduziu algo novo na vida política do Brasil, a renúncia branca. Há hoje um interventor na economia que pratica tudo aquilo que ela combateu ao longo de todo o seu primeiro mandato, agora delega a coordenação política ao vice-presidente da República, a quem ela desprezou durante todo o seu primeiro mandato, já é hoje refém das presidências da Câmara e do Senado na condução da agenda legislativa. E a grande pergunta que resta é que papel desempenha hoje a presidente da República. Eu acredito que praticamente nenhum mais. É isso aí, os ânimos parece que não estão nada bons para a presidente Dilma. Dia 12, agora domingo, manifestantes do Brasil e no exterior vão fazer novamente mais uma manifestação. E como tudo que a presidente diz não se escreve, todas as promessas que a presidente fez durante a campanha, ela não vai cumprir. Então, manifestantes, fiquem de olho, porque se ela continuar seguindo o que ela diz, nós todos aqui brasileiros que vamos para as manifestações estaremos correndo risco. Olha só o que ela falou. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que, ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da República, possam sofrer quaisquer consequências. Nunca mais isso vai acontecer. Nós esperamos que pelo menos dessa vez a presidente Dilma cumpra o que prometeu. Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Temos baixado juros, reduzido impostos. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o investimento na infraestrutura, na educação e na saúde. E nos aproximando do dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está ao mesmo tempo baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto, no médio ou no longo prazo. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário. Muito obrigada e boa noite. Brasil, país rico e país sem pobreza. Mas parece que não é só a Dilma Rousseff que conta mentiras, não. Essa semana, apesar da trágica morte do filho do nosso governador Geraldo Alckmin aqui de São Paulo, no dia 1º, ativistas do Greenpeace fizeram uma manifestação na Avenida Paulista, onde mostraram que o governador estava mentindo quando se referia ao controle da água aqui no estado.
1º de abril, dia da mentira. E o Greenpeace está nas ruas de São Paulo para lembrar os paulistanos da maior mentira que eles ouviram recentemente. O governador Geraldo Alckmin falando, em pleno período eleitoral, que não ia faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não falta. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. A crise da água existe. Ela é grave e, em plena crise, o governador Geraldo Alckmin e a Sabesp continuam dando descontos para grandes empresas consumirem mais água. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Mas faltou! Dias desses estava faltando lá em Suzano a água. Enquanto falta água na sua casa, 537 empresas recebem descontos para consumir mais água. Esses descontos precisam acabar. Em São Paulo, não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água. Acesse www.aguaparaquem.org.br e ajude a pressionar o governador e a Sabesp a acabar com os descontos para grandes consumidores. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Eu acho que o povo já está bem cansado desse monte de promessas na época de campanha, não é? Mas isso é mais velho do que andar para frente, né? Apesar de que eles podiam mentir menos. Agora, eu lamento, quero inclusive deixar aqui os sentimentos com relação ao falecimento do filho do nosso governador Geraldo Alckmin, que apesar de tudo, ele faz um trabalho aqui em São Paulo, um trabalho bom, até hoje não foi envolvido em nenhum escândalo, e isso para nós já é uma grande coisa, né? Agora vamos falar um pouquinho de cinema. Vem aí mais uma criação da Marvel, Vingadores na Era de Ultron. A história se passa quando Tony Stark tenta reiniciar um programa de manutenção de paz e as coisas não dão certo e os super-heróis mais poderosos da Terra, incluindo o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, a Viúva Negra, Gavião Arqueiro, vão ter que passar no teste definitivo para salvar o planeta da destruição pelas mãos do vilão Ultron. O filme estreia dia 23 de abril. Very enthusiastic fans. They're very welcoming, letting us take over their streets for a few days. Today, the Avengers finds himself at Dover Castle, continuing the world tour. Welcome to South Africa, Avengers! We want to look at the Avengers, see the effect they have on the whole world, for them to come to places like Johannesburg and take with them the inevitable trouble that follows them. How is that going to affect their perception of each other and the world's perception of them? You want to protect the world, but you don't want it to change. We've gone to far more locations than we have ever before and kind of covered more ground, and so aesthetically everything has just been dialed up. Avengers, time to work for a living. E agora vamos falar um pouquinho de saúde. Um assunto que está preocupando todo mundo é uma droga russa que está chegando aqui no Brasil.
Essa droga, chamada de crocodilo, promove danos irreversíveis na saúde das pessoas, apodrecendo a carne de quem utiliza a droga. Acompanhe. Crocodilo. A pior droga do mundo sai da Europa e está chegando ao Brasil. O mundo todo está cansado de saber os males que o crack traz para o ser humano. Há pouco tempo surgiu uma droga mais devastadora que o crack, conhecida como Ox. Mas agora, uma nova droga russa faz essas duas drogas, o Ox e o crack, parecerem balas de crianças na frente dela. O nome dela é Crocodilo, a droga mortal. O crocodilo, cujo nome científico é desomorfina, 10 vezes mais potente que a morfina, ela é feita a partir de codeína, um analgésico ópio poderoso, diluídos em ácido, iodo, fósforo vermelho e gasolina adicionada à mistura. Uma série de produtos químicos resultando numa combinação extremamente viciante. A primeira aparição dessa substância foi na Sibéria, em 1992. Mais tarde, o veneno devastador do crocodilo se espalhou por toda a Rússia. O tal coquetel ganhou esse nome porque a região em que a droga é injetada à pele ganha um tom esverdeado, ficando com aparência de escama semelhante à de um crocodilo. O crocodilo é de uma nova geração de drogas sintéticas que, como o crack, foi desenvolvida para viciar o mais rápido possível. Esta droga é injetada na veia e a consequência de se colocar tantos produtos químicos na veia é a irritação da pele, que com pouco tempo passa a ter uma aparência escamosa e começa a gangrenar. Depois, a pele começa a cair até expor os músculos e os ossos. Outro motivo do tóxico carregar o nome do predador são os terríveis danos causados com o tempo. Veias se rompem, tecidos se soltam e viciados apodrecem vivos, sobrando apenas farrapos de carne, corroídos pela acidez da droga. A situação é tão grave que é necessário amputar um membro antes que seja tarde demais. Mesmo com a amputação, a expectativa de vida para os viciados nesta nova droga é de no máximo 1 a 3 anos após seu primeiro contato. Por cerca de R$10 é possível obter uma injeção da droga, que acaba sendo muito mais barata e potente que a heroína. A dificuldade em se combater o uso desta droga está na pouca ajuda que o governo dá a centros de reabilitação e na grande facilidade na produção. Afinal, basta uma cozinha e o conhecimento de como se cozinhar o produto. Largar o crocodilo é uma tarefa extremamente difícil. A desintoxicação é muito lenta e normalmente o viciado vem a óbito antes da recuperação. O efeito do crocodilo, essa nova droga que come a carne das pessoas vivas, tem em torno de 1 a 2 horas de duração. O pior é que tem gente que sabe que a droga faz mal e mesmo assim insiste em utilizar. Você que ainda não entrou por esse caminho, evite. A droga é mortal e ninguém tem nada a ganhar com isso a não ser os traficantes. E o ator Vinícius Piedade vai estrear com uma peça agora esse final de semana, já no dia 11 até o dia 31 de maio. Vai ocorrer nos sábados, às 20 horas, os domingos, às 18 horas, viu? E a peça estreada com texto, direção e iluminação de Vinícius Piedade
conta a história de um crítico de arte ambicioso que tem sua vida alterada quando o obsessivo colega de profissão passa a persegui-lo em busca de aprovação de um artigo. Esse simples acontecimento é o ponto de partida para uma ácida reflexão sobre sorte, azar, destino e escolhas da vida de todos. A atuação fica por conta de João Castanho, Roberto Borenstein e Melissa Vaz. Vale a pena assistir. A peça será realizada no Teatro da Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, lá na Avenida Higienópolis, número 618. E agora eu quero convidar você para assistir uma entrevista que o Vinícius deu para a TV Sesc. Então eu comecei a encontrar um prazer nessa coisa de estar sozinho em relação ao público. Eu nunca fiz o tradicional monólogo, né? O ator aqui vivenciando suas questões sozinho, aqui o espectador assistindo. As minhas peças são todas muito em relação ao público. É sempre uma relação muito direta, um olho no olho muito direto. Eu trabalhava e estudava, eu não tinha tempo para fazer teatro. Estudava à noite, trabalhava durante o dia todo de office boy. E eu gostava muito de teatro, queria fazer teatro. E tinha um sarau aqui em São Paulo, um sarau muito interessante. E nesse sarau eu comecei a me apresentar, sozinho, toda sexta e domingo. Como eu não tinha tempo para me reunir com outras pessoas, para ensaiar cenas e tudo mais, eu comecei a criar as minhas cenas sozinho. Tem tanta gente lá que só estou eu, né? É interessante ver o sistema prisional pensando em soluções rápidas para problemas que são passageiros. Minha vida é passageira, quer não dizer. Que horas que ele vai chegar? Eu adoro contracenar. Mas o solo tem um lugar especial na minha vida. Acho que por essa origem. Aí eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que pesquisavam o teatro solo. E esse encontro com essas pessoas me viabilizou me armar tecnicamente para dar continuidade nessa pesquisa. Mas que começou de uma maneira absolutamente precária. Eu e o público. Participei de um projeto chamado Solos do Brasil, que eram muitos atores querendo investigar esse universo do espetáculo solo. E assim que acabou esse projeto, eu fiz uma coisa que para mim foi muito preciosa. As dificuldades de produção de espetáculos, enfim, são muito grandes, né? E eu estava com um espetáculo chamado Carta de um Pirata pronto. Eu queria apresentar essa peça. Depois de uma temporada que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, eu não tinha aonde fazer a peça. Eu comecei a levar nas escolas da periferia de São Paulo. Isso para mim foi uma grande faculdade. Porque eu comecei a apresentar para muita gente, toda semana, de manhã e à noite. E isso foi fantástico, por exemplo, para o meu desenvolvimento de expressividade, de voz e tudo mais. Porque eu pegava 400 alunos num pátio, sozinho, sem cenário. A rapaziada querendo me zoar. Então era, né, uma necessidade, eu tinha que ser expressivo. Eu tinha que fazer com que eles se interessassem pelo meu teatro. E dessa forma fui desenvolvendo armas, até tecnicamente a minha voz foi ganhando uma potência que antes não tinha, fui aprendendo a usar minha voz, fui aprendendo cada vez mais a expressividade do corpo, dos timings, do improviso, do jogo de cintura que você tem que ter com essa molecada. Oi, dá uma cutucadinha assim, né? Todo maluco cutuca um pouquinho. Ela tá rindo, mas tá cutucando aí, ó, assim. Até que eu comecei a conseguir apresentar nos grandes teatros, né? Fui apresentar, enfim, no Teatro Amazonas, apresentei o Carta de um Pirata, um sonho, né? Nos principais teatros do Brasil, eu levei essa peça. Mas ainda assim, ainda nos principais teatros do Brasil, eu mantive essa ideia de que o teatro pode chegar em qualquer lugar. E hoje, segunda-feira, dia de uma semana decisiva. Foi por isso que eu pedi para o carcereiro providenciar para mim papel e caneta. Precisava escrever para me expressar. Na verdade, todo mundo precisa se expressar de alguma forma. Eu expresso
tocando piano. Mas alguém está vendo algum piano aqui? Foi disso que nasceu meu segundo solo, o Cárcere. Um dia eu estava apresentando o Teatro Carlos Gomes, lá em Vitória, teatro grande, não sei o quê. Virei para um amigo, que depois virou coautor na peça, e falei, eu queria apresentar na cadeia. Já eu não falo que teatro cabe em qualquer lugar. Eu já apresentei em muitos lugares, na cadeia eu nunca apresentei. Falei meio brincando para ele, mas ele levou a sério e marcou uma série de apresentações dos presídios do Estado do Espírito Santo. Essa experiência de encontrar esse público naquele lugar, no pátio do presídio. Eles abriam, jogavam lá dentro e fechavam. Né? Faz isso o teatro. E eu fazia. Foi uma experiência inesquecível. Né? E disso veio o Cárcere, que aí foi o meu segundo espetáculo solo. E dessa experiência de apresentar nos presídios, masculino, feminino, de seguros, enfim, veio a necessidade de falar sobre o cárcere, sobre o ambiente prisional. Que depois a questão foi aprofundando e virou uma peça sobre a liberdade. Eu conheço. Liberdade. Essa hora da ditadura militar. Queria falar sobre o inconformismo de um pirata que abandonou a vida em sociedade por discordar do modo como ele vivia em sociedade. Eu quis falar sobre esse pirata. Eu estudei os piratas, piratologia, que é um ramo da história de uns malucos que só estudam os piratas, e a partir dessas cenas e de colagens de ideias, músicas que eu achava que tinha a ver com a temática que eu ia enfiando lá no meio, e são fragmentos. Essa peça foi em algum sentido, a dramaturgia foi bem resolvida, até por isso. Porque eram fragmentos não necessariamente lineares, fragmentos de uma carta que um pirata escreveu para a mãe. Então essa peça percorre diferentes momentos da vida desse pirata. Desde um momento em que ele, por exemplo, está tirando onda da cara dos outros piratas e fala para a mãe sobre cada um deles, até o momento de uma tempestade no mar, que é coreografada. Então, uma tempestade no mar, eu só uso o corpo para contar. Os gestos, o movimento, muito amparado na mímica, que eu havia estudado com Luiz Lois, que me deu muita base física e de entendimento da mímica, não só como uma construção, assim, mas a mímica enquanto destruição dos signos que você cria e depois destrói, depois cria de novo. Na dramaturgia do Carta de um Pirata especificamente, em alguns momentos eu trabalhava uma coisa só corporal, uma dramaturgia que eu acabo misturando um pouquinho algumas linguagens. Se por um lado é muito corporal, é muito textual também. Se por um lado tem um texto preciso e tem uma partitura de gestos, por outro, eu improviso muito. Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses, e a única coisa que faz esse lugar no seu fino mundo é aquilo ali, ó. Está vendo ali na vitrola? Tem que imaginar, é teatro. O cárcere, dramaturgicamente, ele veio da necessidade. Eu estava apresentando na cadeia. No pátio desse presídio, tinha uns 200 presos em volta. E era céu aberto, né? No pátio. E num determinado momento, no meio da cena, eu olhei o muro alto e vi o céu por trás do muro, o céu azul. E essa rápida e quase poética, ou pseudo-poética imagem me remeteu à vontade de falar sobre o mundo do lado daqui, do lado de cá. Um mundo que eu sairia em 1 hora. E saí, de fato. E foi falar, e aí eu sugeri ao Saulo Ribeiro, parceiro na construção do espetáculo, falei, eu queria fazer um espetáculo sobre o cárcere com um pianista, que é o Manuel Pessoa. Eu imaginei um ator e um piano em cena. Só que o Saulo entendeu outra coisa. Entendeu que eu queria a história de um pianista. Então ele escreveu, aí a primeira versão do texto é dele, a história de um pianista que está preso por tráfico de drogas, e na cadeia ele começa a pleitear a entrada de um piano. Ele falou, eu queria um piano aqui dentro para ensinar os outros presos a tocar. Só que os caras de uma ala, da ala B, acham que nessa conversa com a direção, ele está caguetando os irmãos. Aí ele é jurado de morte. Nisso, avisam, vai ter uma rebelião, e quando tiver rebelião, você já sabe quem vai ser refém. É você.
nesse momento ele começa a escrever um diário, que começa numa segunda-feira e termina num domingo. A construção dramatúrgica foi um pouco assim. O Saulo escreveu a ideia e eu fui escrevendo a forma. O Saulo não colocou os dias. Eu vi que dentro do teatro era importante, na dramaturgia, ter uma tensão temporal. E aí eu fiz essa ideia de dias da semana. Então, é uma peça que acontece nesses 6 dias, da segunda ao domingo. Então, em cada dia acontece um episódio diferente, até que estoura a rebelião e acontece o que acontece. Em seguida veio Indizível, né, um outro espetáculo solo. Eu queria o oposto do Pirata e do Cassi. Eu queria uma sobriedade. Eu não queria uma coisa pá! Né, os outros eram todos muito corpo, muita voz. O Indizível queria uma coisa assim, introspectiva. Né? E aí essa foi a minha busca. O meu prazer com o Indizível era esse, era encontrar um ritmo interno que fosse permanente, intenso, mesmo sem movimento. Eu lembro da minha senha para chorar, da minha senha para sorrir. Eu lembro da minha senha para nascer, da minha senha para crescer. Eu lembro até da minha senha para morrer. No caso, as minhas senhas são todas derivadas dos aniversários do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Identidade surgiu, eu estava com uma turnê pela Europa com o Cárcere. Aí eu acho que eu estava num aeroporto de Zurique, e eu não lembrei qual era a minha mala. Eu não lembrava qual era a minha mala. Estava vindo de uma maratona, tinha apresentado na Alemanha, em Portugal, e estava muito cansado. E eu não sabia qual era a minha mala, eu estava esperando a minha mala e não sabia qual era, eu não lembrava qual era a minha mala. Até que por eliminação sobrou uma mala lá e falei, deve ser a minha. Aí eu olhei bem para ela, abri e vi que era a minha. Isso me gerou uma reflexão, me gerou um estresse, uma preocupação, o que está acontecendo comigo, e ao mesmo tempo me remeteu a uma ideia, que é a ideia básica do espetáculo Identidade, que começa exatamente assim, o publicitário ter uma amnésia repentina. Justamente no dia em que ele está fazendo uma reunião com uma empresa de sabão em pó, na qual ele vai criar uma campanha publicitária chamada Identidade, justamente isso. Então, esse é o paradoxo da história, esse é o ponto, daqui que parte esse espetáculo, que é esse cara tentando recuperar a identidade dele, ao mesmo tempo em que ele cria essa campanha publicitária chamada Identidade. Eu tenho 3 livros, literatura. Só que escrever literatura não tem nada a ver com escrever teatro, para mim. Porque o teatro, para mim, sempre foi uma experiência física, até o texto. Era para mim estranho parar e escrever. O Identidade foi um processo diferente, foi um processo de sentar no computador e escrever. E foi muito bom. Sentei no computador com essa ideia, partindo dessa ideia, desse publicitário que teve essa amnésia, que eu também tive, coincidentemente ou não, e escrevi a peça inteira e depois passei para o corpo. E foi um processo interessante. Eu já apresentei em quase todos os estados do Brasil. E não só estados, cidadezinhas. E na Europa também. O fato de ser solo viabilizou isso. O fato de eu viajar sozinho viabilizou isso. Eu viajo sozinho. Só que não é uma coisa mambembe. É sempre muito bem planejado. E cada cidade eu tenho um produtor local e uma equipe local. Uma equipe grande, mobilizada. Na parada. Eu tenho minha equipe base em São Paulo, que é a minha equipe de som, de luz, que me assessora na produção e tudo mais. São parcerias, sempre parceria, jamais sozinho. E nem no palco eu estou sozinho, porque no palco eu estou com o público, em conexão. Entendeu? É uma conexão imensa, né, com o público. E isso continua dessa forma. Eu estou na realidade do teatro, eu não estou no sonho. Eu sou um operário do teatro. Eu estou trabalhando o dia a dia da vida de um ator, e que para ser ator tem que ser produtor também.
E agora eu quero convidar você para conhecer a cantora transexual Patrícia Ribeiro. Ela já foi Nuno e agora é uma mulher linda, loura, toda transformada, já conseguiu seus documentos e ela vem de lá de Portugal aqui para o Brasil para contar um pouco da sua história. Acompanhe uma entrevista que ela deu para uma TV portuguesa. Um trabalho dificultado, não é? Porque tiveste que também lutar contra o preconceito. Queres explicar? E era mesmo isso que eu estava a desenvolver. No meu caso particular, as coisas ainda foram mais difíceis, porque no fundo nós estamos num país com que as mentes ainda são um bocadinho retrógradas e tudo foi um degrauzinho, uma escada e este prémio foi sobretudo para mim gratificante porque eu consegui quebrar o preconceito e vincar-me na música, sobretudo como Patrícia Ribeiro, e não estar sempre vinculada à Patrícia Ribeiro que passou por uma cirurgia de mudança de sexo, que hoje em Portugal, hoje em dia toda a gente sabe que passei por esse processo doloroso, não só físico como também psicológico, e acho que no fundo para mim estou muito feliz com este apoio e o carinho das pessoas que me têm acompanhado ao longo destes anos de todo o processo e também de carreira, porque estou no meu início de carreira. É porque é engraçado que a frase "hoje és uma mulher de sucesso" para ti tem mais significado do que se calhar para uma mulher comum. Tem, porque eu trabalho porque és mulher, algo que também ambicionavas, e tens o sucesso na carreira que tanto sonhaste. Sim, exatamente. A música sempre foi desde pequena a minha paixão, porque eu já cantava em criança, com a Ana Faria. Comecei a cantar com a Ana Faria. Alors vous allez me dire, le ménage sans effort, impossible. Eh bien, pas pour... Jovens Cantores de Lisboa, que eram os primeiros grupos. Tens que idade, Patrícia? Tenho 32. Exatamente. E acho que no fundo, agora que estou realizada a nível pessoal, por que não abraçar novamente aquela paixão que eu tinha desde criança, que era a música. Daí ficou ali em stand-by de todo o processo que... Ficou. E agora acho que no fundo é 2 em 1. É a paixão pela música, a realização pessoal, e acho que lancei este disco, portanto relancei a minha carreira, acho que na altura e no momento exato. Quando falamos em preconceito, que tipo de situação é que tu te confrontaste? O que é que confrontaste em programas de televisão? Eu sei que nós somos amigas de Facebook e lembro-me de há relativamente pouco tempo, não sei precisar, que tu colocaste um comentário muito ofendida por não teres sido aceite num programa de televisão de um canal. Eu acho que é complicado. No meu caso, eu acho que ainda existem algumas pessoas com as mentes ainda um bocadinho mais fechadas, e houve uma situação de facto que me entristeceu, nomeadamente na TVI, num programa que dá todas as semanas, que é transmitido todos os domingos, que é o programa Somos Portugal, em que passam todo o tipo de artistas durante 6 horas de emissão, e foi-me negada na altura várias tentativas, portanto, com a produção do programa. Mas qual é que era a justificação que te davam? Pronto, depois acabei por saber por outras pessoas, porque a pessoa em causa da produção nunca me disse diretamente, mas que não fazia muito sentido eu promover o meu disco naquele programa, porque não se ia falar de transexualidade, que faria mais sentido talvez um Você na TV. Foi na altura a justificação que foi dada a uma das pessoas que está próxima também e que gera a minha carreira. E depois, porque infelizmente ou felizmente, como conheço muita gente no meio artístico, acabei por saber que era embirração pelo preconceito. E eu fiquei um bocadinho triste com a situação, mas graças a Deus tive outras estações que me abriram as portas, e eu, não pela TV, mas pelas outras estações, acabei por conseguir na mesma o disco de ouro, porque fiz dezenas de programas de televisão com este disco, e de facto isso é muito gratificante. É também mais uma batalha que eu enfrentei, e acho que tudo isto me dá mais força para continuar a ir em frente.
Patrícia, já estou em então estúdio. jogaste na lotaria da música, na lotaria do amor e tiveste sucesso. Também tens sucesso no teu amor, no amor da tua vida? Tens um amor da tua vida? Este disco eu dedico essencialmente a uma pessoa que me acompanhou ao longo de todo o processo, nunca vacilou, que me deu muito apoio e é a minha confidente, a minha alma gêmea, que é a minha avó. Que ela nunca me abandonou durante todo o processo. E, claro, saiu uma lotaria do amor e acho que é tão bom quando nós estamos bem profissionalmente, emocionalmente também temos essa estabilidade. E sentes-te uma mulher estabilizada, calma, pronta para mais um disco de ouro? Eu sou muito calma, sou uma pessoa muito reservada, porque sofri muito também, então às vezes também não deixo qualquer pessoa entrar no meu espaço, na minha vida privada, porque tenho sempre aquele receio de me desiludir, porque no fundo sofri muito com o preconceito durante todo o processo até. Não só, dá-me outros exemplos. Falámos agora do exemplo prático de não teres participado num programa de televisão. Pronto, isso já foi posterior, mas o que me entristeceu de facto em todo este processo que passei foi, no fundo, tinha feito uma cirurgia em 2008, esta cirurgia que mudou a minha vida, que foi comparticipada pelo Estado português. E o que me entristeceu foi ter feito uma cirurgia comparticipada pelo Estado e depois o próprio Estado que a comparticipou não tinha lei para mudar o nome. Então eu tive 2 anos e meio em que já estava legalmente, sexualmente uma mulher, mas legalmente, ainda na minha documentação e identidade, continuava a ser um homem, a passar por situações super desagradáveis, como agora acabaste de me questionar. Ir a umas urgências de um hospital e estar numa sala de espera cheia de gente e chamarem aquele nome masculino e eu entrar pela sala e, no fundo, ter que estar a explicar a pessoas que eu não conhecia, de parte alguma, todo o meu processo, toda a minha história. Por exemplo, também mandarem-me encomendas com o nome de Patrícia Ribeiro e eu depois não as conseguia levantar porque o nome não correspondia à identificação. E acho que isso foi no fundo, foi as partes que me melindrou mais e que me causou alguns danos psicológicos, porque no fundo eu não podia procurar trabalho. E quanto tempo? 2 anos para 2 anos e conseguir meio. mudar? Eu fiz uma grande reportagem. E no nosso momento músico e empreendedor, vamos conferir um pouco do som de Patrícia Ribeiro. Bateu forte esta paixão, contigo tenho andado a sonhar, a ti eu vou me entregar. Não te esqueço um segundo, sou feliz, és o meu mundo. Eu joguei a lutar, aprendi a ganhar. És a minha
segundo. Sou feliz, és o meu mundo. Eu joguei e lutei, aprendi a ganhar. És a minha lotaria, lotaria do amor. És a minha lotaria, lotaria do amor. E agora eu quero desejar toda a sorte para Patrícia Ribeiro, que é uma guerreira, resolveu mudar de sexo, passou por todos os obstáculos e conseguiu. Cada um faz o que bem quer da sua vida, é ou não é? Agora, falando em fazer o que bem quer da sua vida, dia 12, domingo, estão todos convidados a participarem das manifestações que vão acontecer no Brasil inteiro. Quem quiser saber os pontos de encontro das manifestações, podem entrar no blog do nosso programa, o baladadafada.blogspot.com, que lá tem uma lista de todos os locais com os pontos de concentração onde os brasileiros de todo o Brasil e do exterior pretendem se encontrar. E mais, o Juca Chaves fez uma música especial para os manifestantes, para dar uma força para a galera. E eu vou me despedir, desejando a você uma boa semana. Quinta-feira que vem nós estamos de volta. Fique com a música do Juca Chaves e um bom final de semana para você. Tchau, tchau. Adeus em ritmo de lava-jato. A honestidade há muito já sumiu. As consequências vêm sempre depois. Por isso todo dia, pra alegria do Brasil, morre um ladrão e nascem dois. Morre um ladrão e nascem dois. O povo morre um ladrão e nascem dois. Sai um político, entra outro na quadrilha. Um marionete de um teatro sem moral. E o povo que votou pra não perder Bolsa Família já não mais acredita no pré-sal. Já nem mais acredita no pré-sal. O povão já nem mais acredita no pré-sal. Enquanto bilionários, funcionários da cobiça investem lá no norte da Suíça. Democracia é isto, é viajar contente pra Cuba com a nossa presidente. Pra Cuba com a nossa presidente. E o povo pra Cuba com a nossa presidente. Infeliz, o país andou pra trás. Secaram a nossa Petrobras. Adeus, adeus, ladrões, ladrões. Adeus, PT, saudações.